Olá, tudo bem contigo? A vida é uma contínua e constante semeadura. Nem sempre observamos o que semeamos no dia a dia, mas sempre teremos que colher o resultado de tudo que nós semeamos. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso está em Gálatas 6:7. Agora, quando nós olhamos, quando Jesus nos apresenta o reino de Deus, do qual Ele nos chama para fazer parte, para não vivermos mais no reino das trevas, que hoje tem influência sobre o reino do mundo, mas quando Ele nos chama para viver no reino de Deus, nós começamos a aprender algumas coisas, que o reino de Deus ele tem uma dinâmica diferente do que a própria vida normal do ser humano. Quando Jesus apresenta o reino de Deus, onde eu e você fomos chamados por Cristo e em Cristo para vivermos, ele mostra essa dinâmica do reino de Deus em Marcos 4:26 e 4:30. E diz o seguinte, diz assim, Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lançando a semente na terra, ele dorme e acorda de noite e de dia e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. E na sequência, no versículo 30, diz, disse mais, com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. Jesus está apresentando o reino de Deus e apresentando a dinâmica do reino de Deus. E apresentando que o reino de Deus ele é vivido como se fosse por sementes. Então aquilo que semeamos no dia a dia, se estamos semeando no reino, ou se estamos semeando as sementes do reino de Deus. Então por isso sementes do reino são na verdade as verdades de Deus, os princípios de Deus que nós devemos semear a cada dia na nossa vida. E isso trará uma colheita. Diz uma passagem interessante em Oséias 8:7. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Então muitas vezes temos que observar o que estamos semeando. Porque senão, como nessa passagem de Oséias, em que Deus está alertando através do profeta Oséias, que o que Israel estava semeando não eram coisas boas, eram ventos, e viria o resultado disso. Em Provérbios 22:8 diz, quem semeia injustiça ou maldade, colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. Então o semeador saiu a semear, e as sementes do reino de Deus são semeadas primeiro em nossas vidas, e depois, conforme elas vão frutificando, Ele quer que nós sejamos semeadores. Então passamos a ser instrumentos de Deus para semear na vida de outras pessoas. E aí semeamos semente de amor, de paz, de justiça, de fidelidade, né? As sementes elas brotam e crescem dependendo do coração humano, de como nós aceitamos e de como nós estamos dispostos a semear e a deixar Deus usar pessoas para semear em nossas vidas. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dá pão para comer e multiplica a vossa sementeira e aumenta os frutos da vossa justiça. Isso está em 2 Coríntios 9:10. Então Deus dá semente para aquele que semeia. Se você está disposto a semear, Deus colocará sementes na tua vida. Para você semear, primeiramente essas sementes brotarão em você e trarão frutos, e depois você será instrumento para semear na vida de outros. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Você está pronto para semear o que Deus tem semeado na sua vida? Que Deus abençoe você.